E aí eu me lembro muito bem que eu falava, cara, nossa, 150 mil reais. Dinheiro pra que infinito. legal, é. E ainda naquela época o estúdio tinha 4, 5 pessoas, Uhum. tudo moleque, 20 e poucos anos, falava, nossa, dá pra fazer muita coisa. Sim. E isso a gente já sabia que ia ter um caixa pra fazer o jogo, que a gente já tinha planejado pra isso, e a gente pegou esse recurso e falou, bom, tudo bem, a gente usa esse recurso pra melhorar o jogo, o pitch do jogo inicial ia ser isso aqui, e a gente transformou nisso aqui, porque, tinha dinheiro. enfim, ia ser um jogo co-op, local, a gente adicionou um multiplayer. Não ia ter boss fight, adicionamos uma boss fight. Não ia ter desafios, adicionamos desafios. Então, tudo que a gente olhou, falou, cara, o que não tem? Vamos começar a adicionar? Vamos. Enfim, a gente levou o jogo para N eventos, concursos e tudo mais. E, cara, para nossa sorte, a gente acabou sendo finalista em vários desses eventos e ganhando alguns deles. E a gente conseguiu também atrair a atenção de algumas outras publishers do mercado asiático para ajudar a gente no lançamento. E aí também facilitou até a gente conseguir a aquisição do dev kit do Switch, Sim. do PlayStation. Eu lembro muito bem que o Mike mandou um recado para mim, que ele falou assim, olha, a gente tá muito decepcionado com o mercado brasileiro. Acho que você lembra dessa época, que era uma época que eles começaram a investir em alguns jogos. Sim. E o pessoal não estava entregando. Sim. E aí eles falam, cara, você é o último estúdio que a gente vai bancar o dev kit. Exatamente. Só pra contextualizar, Mike, nesse caso, é o Mike Foster da Sony PlayStation. Sempre foi o responsável pelo mercado daqui, para não deixar um Mike sozinho. Exato. É um nome solto, né? O responsável por todos os dev kits que a gente trabalha aqui. Exato. E aí ele falou assim, cara, a gente vai fazer isso. E aí eu apresento o cronograma pra ele. E ele falou, é isso. E, cara, a gente ficou muito feliz que em 2017 a gente teve um reconhecimento. Que ele falou assim, cara, parabéns por ter cumprido a deadline, todos os schedules e tudo mais que vocês me apresentaram em 2016. Como gratificação, prêmio, não sei o quê. Ele falou, tô convidando vocês pra estar aqui na PlayStation Experience. Cara, era a gente e a Aquiles. Caramba! Só, de representantes aqui do Brasil. Sim. E aí, era a primeira vez que a gente tava num booth, que eu olhei assim e falei, cara, como que eu vou decorar um booth desse tamanho? Na minha cabeça... Impossível. Pra vocês terem ideia, os stands que a gente fazia, era 1 por 1, meio metro por meio, era tamanho dessa mesa aqui. Sim. E a gente olhava assim, bom, tudo bem, aqui você põe uma decoração, 2 telas, uma tela e tá tudo certo. Lá era a primeira vez que a gente tava num stand de 10 metros quadrados. E a gente falou, cara, que negócio gigantesco faz 10 metros quadrados. E cara, outro país. Você pensa assim, como que eu vou levar as coisas? Lá era tudo em dólar. Sim. Então você imagina o desespero de, cara, brasileiro fazendo projeto aqui. E, enfim, tinha um capital em real. E falava, putz, como que eu vou imprimir as coisas? O que a gente fez? Cara, a gente pegou umas lonas, mandou imprimir, levou uns tubos de PVC gigantescos na mala, assim, pagou com bagagem diferenciada. E aí, a gente levou, tipo, tudo. Cara, a gente chegou lá, literalmente, colocava uns anzóizinhos, pendurava tudo, montamos uma decoração inteira do stand, em uma tarde, alguma coisa assim, a gente montou o stand e tinha 2 TVs. E aí eu falava, cara, bom, agora tá pelo menos decorado. E eu olhava assim e falei, como é que a gente conseguiu mandar bem? Porque os outros estavam com um pano preto, assim, com os cartazes. Eu falei, pô, que triste dos outros. Até que a gente é criativo, né? Porque quando você não tem dinheiro, você é obrigado a ser criativo. Claro, claro. Cara, foi muito legal essa experiência que a gente foi reconhecido principalmente pelo comprometimento que a gente tinha, né? Sim. Com entrega de projetos e tudo mais. E com isso a gente ficou muito feliz de falar, cara, legal, que bom que a gente é um estúdio que tem uma qualidade, reconhecido por prazos, né? Que por mais que isso pareça ser... Isso é super importante. O óbvio. Mas vide a quantidade de jogos que são adiados. Exato. Então, é super compreensível. Que parabéns, né? Por vocês conseguirem manter. Exatamente. Obrigado. E aí, pra finalizar essa história do No Heroes, cara, a gente lançou em 2017 a versão pra PC. E... não sei se você sabe dessa história, né? A gente fez tudo errado. Não sei. Vocês fizeram tudo errado. Eu sei que vocês venceram várias coisas antes de... Exato. Enfim,
A gente se inscreveu pra um monte de coisa, submeteu o jogo pra um monte de coisa, saiu em mídia em um monte de lugar. Uhum. O que a gente errou? Adivinha? No lançamento por si só na promoção do... A gente não criou a loja do projeto. A gente Entendi. simplesmente não tinha criado a loja. Exato. Então, A gente deixou a criação da loja pro dia. É. Então a gente validou a loja e a gente apertou, tá, e agora? Agora lança quando? Aí a gente falou, aí bateu um desespero em todo mundo, a gente lançamos. A gente, não tá lançado? Ah, sim, A gente criou a loja no dia e depois a gente olhou, putz, tem que esperar. 15 dias pra ser aprovado. Então, só que na época o tempo era um pouco diferente. Era questões de horas. Mas mesmo assim, imagina um desespero. Putz. Não, absurdo, realmente. Não, normalmente quando tu vai fazer um jogo desse, claro, tu cria a loja um mês e meio, até 2 meses antes, né? Alguns, um ano. Exato. É que eu tive, os jogos que eu fiz normalmente tinham muitos itens free to play. Uhum. Então, foi o início do free to play. Então, eu não só tinha que fazer a lógica, como eu também tinha que fazer a programação. A Sony tinha que fazer a programação, porque eles não tinham a parte de currency programado no sistema da forma que a gente usava. Hoje em dia é óbvio, eles têm, mas naquela época não era tão simples. Então, Exato. tinha que fazer, esse jamais seria um problema que eu pensaria, nossa, tem que fazer a loja, claro. Exato, mas como, de novo, o primeiro jogo, a gente não sabia nem por onde começar. Sim. E aí, cara, foi muito engraçado, porque a gente chegava nos eventos, qual que é o link da Steam pra vocês? Principalmente quando a gente chegou na PAX, que a gente era PAX 10 lá. Sim. E eu falei, cara, que é isso? Como assim link do Steam? Qual que é a página da Steam? A gente tem página da Steam? Não. Eu ligava eu tava lá, tava eu, o Guto, o Du e o Shin, que são sócios, fundadores da MED, e a gente olhava, eu falei, o que é isso? Todo mundo, não sei. A gente tentava entender, falei, tem que criar isso. A gente voltou pro Brasil correndo, cara, e montou... A gente tem que fazer a loja de hoje pra amanhã. Exatamente. Imediatamente. De novo, por isso que a gente fala, cara, a gente fez tudo errado. Mas ainda assim foi um projeto que deu certo. Ele foi bem. Foi muito bem, até onde eu sei. Cara, eu brinco que até hoje ele dá uma receita. Então, ter produtos próprios é uma coisa importante. Sim. Então, mesmo que seja... É difícil de tu dizer isso até pra quem tá ouvindo e tá querendo trabalhar no mercado de jogos, que diz assim, ter produtos próprios é importante, desde que tu tenha uma base e tenha a parte financeira resolvida e tudo mais, e daí, eventualmente, lance um produto próprio e tenha uma rede de apoio que te permita errar e dar errado, né? No caso do No Heroes Here, foi super bem e ele deu super certo. Que bom que ele até hoje dá receita, mas eu, por exemplo, fiz um jogo que foi um fracasso total para iPad, e a gente continuou daí só trabalhando com o serviço e pronto, recuperou daí, mas eu acho isso super relevante. Não, com certeza. E, de novo, como eu falei, a gente errou tudo, tanto é que quando a gente falou, cara, a gente ganhou um monte de prêmio, vai ser um sucesso o jogo, a gente lançou o jogo e falou, não tá vendendo, o que tem que fazer pra vender? Como que eu ganho um highlight na Steam? Como que eu ganho destaque? Sabe quando você olha e fala, não sei nada. E aí, foi a hora que a gente sentou, comecei literalmente a ligar pra todo mundo que eu conhecia do mercado, conversar com muita gente. A gente conversou até algumas vezes, e aí eu conversando com alguns desenvolvedores que deram certo, eu falei, cara, me fala aí, qual que é o segredo? Eu falei, cara, promoção. E eu, como que eu faço? Eu comecei a estudar preço, estratégia de promoções e tudo mais. Sim. E eu falei, cara, tá bom, vamos fazer um método bem agressivo, que cara, eu preciso de unidade. Se o meu jogo não tiver unidade, ele nunca vai entrar nessas listas. Perfeito. E, cara, acho que num período enfim, acho porque eu não lembro, minha memória tá meio falha, num período de 3 a 6 meses, cara, a gente conseguiu levantar mais de 70 mil de wishlists nesse período e vender, não lembro quantas mil cópias, mas assim... Provavelmente alguma coisa em torno de 5, 10 mil. Não, bem mais. Bem mais? Bem mais. Vocês conseguiram, de wishlist? Vocês atingiram, mais de 20% de Não, porque assim, a gente tava conseguindo wishlist e vendendo ao mesmo tempo, porque é que normalmente o que a gente... Beleza, é que normalmente quando a gente tem wishlist, a gente pega, normalmente 5, 10% no máximo.
ali de wishlist. A nossa conversão, acho que em torno de 22%. 22%. 22% desse projeto. Isso é muita coisa. Realmente é uma wishlist absurda. Super ativa. Absurda. Tanto é que, cara, até hoje, quando a gente faz qualquer promoçãozinha de... Tudo bem, as promoções do No Hero são bem agressivas, né? 70%, 80%. Cara, vende muito. Acredito. Não, que bom. E graças a esse projeto, vocês aprenderam para lançar o D&D Ace. A gente aprendeu muita coisa. Eu brinco que D&D Ace, Mônica, até o Mark, até principalmente conversar com publicadoras. Sim. Isso foi um ponto importante, né? Para quem não sabe, publicadoras é aquela empresa que cuida da estratégia de marketing, faz as promoções, cuida de toda essa parte de pós-desenvolvimento. Uhum. E aí, quando a gente lançou o D&D Ace, a gente falou, bom, a gente tinha fechado com a News, né? Que era, continua sendo uma das 10 maiores publishers da Coreia. E a gente olhou e falou, cara, deixa eu ver como que é trabalhar com uma publisher grande. Cara, assim, processo, cara, absurdamente impecável. No sentido de, cara, e-mail pra tudo, formalização pra tudo. Por mais que a gente tenha as conversas do Discord, WhatsApp, qualquer coisa, logo na sequência chega um e-mail já formalizando A, B, C, itens, o que tem que ser desenvolvido. Sem falar também, cara, contrato, novas atualizações e tudo mais pra praticamente tudo. É super legal isso. Sim. Mas também é aquilo, né? Você, estúdio brasileiro, no nosso caso, um estúdio brasileiro com um jogo pequeno, a gente era ali. Como eu posso dizer isso? Fugiu a palavra. Em nível de importância, eu tava lá embaixo. A prioridade era... Tinha baixa prioridade. Tinha uma baixa prioridade lá dentro. E aí, aquilo. Enquanto eles estavam com com a sede nos Estados Unidos, a gente era o primeiro projeto do americano. Então, tava legal, a gente tava super em destaque. A hora que eles falaram, cara, os coreanos falaram, a gente não quer mais ter o estúdio americano, a gente ferrou por 2 motivos. Primeiro, fuso, comunicação. Segundo, aonde que eles estavam basados? Coreia. Na Coreia, tá. Então, aumentou de 4 horas de diferença para 12 horas. Sim. E aí a gente falou, bom, tudo bem, que a gente manda o e-mail agora, vai chegar só no outro dia que a gente vai ter resposta e tudo mais. Então, por conta disso, eu aprendi a trabalhar de madrugada, enfim. Acelerar um pouco o processo. Sim, consegui fazer com que isso funcionasse e rodasse. Exato. E aí, depois que passou tudo isso, a gente olhou e falou, bom, é super legal, principalmente a partir de mídia, eles deixam muito preto no branco. Olha, quanto que a gente gastou com mídia, quanto que foi tanto influenciador, canal, não sei o que, parari, parará. Cara, preto no branco. Nesse sentido, eu não posso reclamar de nada. Sim. Exceto a parte de priorização, quando, eles estavam na época para lançar um jogo Double A deles, e falou, cara, a prioridade do estúdio de games é esse projeto. E aí eu falei, bom, tudo bem, já entendi o recado. Não vou ficar brigando. Muito legal essa questão da Coreia, de tu aprender a trabalhar no fuso ao contrário. Uma pena que tem essa questão de priorização. E isso me faz pensar numa questão que eu acho que é relevante para todo mundo que tá querendo trabalhar e querendo entrar no mercado de jogos, que ainda tem mercado de jogos, ainda tu acha que ainda é válido para quem quer entrar? Como é que tu vê o mercado de jogos atualmente? Cara, o mercado de jogos, na verdade, é um mercado gigantesco, né? Ele é atrativo? Exato, ele é super atrativo, tudo depende de qual que é a estratégia que você quer entrar, aonde você quer entrar. Tem mercados que hoje a gente fala, bom, se eu for entrar sozinho, não vou entrar. Eu brinco que o mercado mobile, por mais que seja um mercado gigantesco, cara, a concorrência hoje é absurdamente grande. Sim. Até mesmo hoje o mercado de PC e console já não é mais o que era quando a gente começou. Enfim, ele já está muito mais saturado, muito mais concorrido. Mas a gente vê vários desenvolvedores que, cara, às vezes tiveram uma ideia e uma sacada genial que conseguem se destacar. A gente vê até o caso do Balatro, que se destacou super bem com um jogo, uma mecânica super simples, pegou uma ideia de base que é poker, destrinchou, colocou mecânicas lá dentro e falou, cara, que genial. Eu olho e falo assim, bom, fiquei viciado nesse jogo por um período, e cara, o pessoal começou a abrir o projeto, tudo mais, falou, cara, era o primeiro projeto feito no Unity, tinha até aquele parte de iniciante mesmo, falou, cara, será que era o primeiro projeto desse cara? É possível. Que praticamente desenvolveu sozinho. Sim.
Então você vê que tem mercado. Sim. Agora, também não adianta você querer fazer mais do mesmo, sempre o mesmo projeto, com uma ideia que, cara, eu acho que isso aqui é genial. Vou tentar fazer um jogo AAA sozinho. Falei, vamos lá, né? Devagarinho, né? Baby steps, eu acho que uma hora você chega lá. Então, de novo, o mercado tem. A gente também tem outros mercados que estão surgindo, como o próprio mercado de Web3 que a gente estava conversando. Sim. Enfim, opções tem. Agora, aonde você vai se posicionar, como você vai se posicionar, isso vai de cada um. Tu acha que tem uma tendência no mercado? Tu citou o Web3, mas hoje tu enxerga algum lugar que é uma opção de tendência até? Tipo assim, tem muita gente trabalhando com até o GC, que é no caso o Fortnite, Roblox, tu citaste o Web3. Tem alguma coisa que vocês estão olhando ultimamente? Cara, eu falo que hoje a gente entende que a gente tem a parte de, se formos de jogos autorais, que isso pra gente, a gente sempre tenta buscar, cara, o que o mercado busca, o que o mercado tá saturado, e dentro de tudo isso, a gente tenta escapar um pouco do que tá super saturado. Mas uma das coisas que pra gente sempre chama atenção cara, jogos roguelike de ação, quando vende mal, vende muito mais ou equivalente a um party game de sucesso. Interessante. Então, assim, fazendo contas, a gente fala assim, tudo bem, o Dandy Ace foi um puta sucesso? Não foi. O mercado brasileiro foi um bom jogo, teve um retorno extremamente rentável para a empresa. Então foi sucesso. Mas é muito longe dos outros roguelikes. Não, mas sucesso e falta de sucesso, tu não concorda que é uma questão relativa? Assim, a tua expectativa é que ele atinja o equivalente ao Hades. Sim. Mas... Não, exato. A gente tem alguns jogos que estão aqui em cima, e a gente tem uns jogos intermediários, que ali a gente fala, bom, nesse range aqui tá muito bom, e a gente tem os jogos que vão mal, tem uma performance baixa. O Dandy Ace estava num jogo que tinha uma performance baixa. E aí a gente olha e fala, bom, se esse jogo tiver uma performance baixa, vai render tantos $1.000. Eu falo, bom, tudo bem, é minimamente suficiente pra gente pagar mais 2 ciclos de produção. Perfeito. Se ele performar minimamente na média, cara, você já tem dinheiro, cara, suficiente pra falar, cara, beleza, a gente já consegue dividir bem pra equipe, sócios e tudo mais. E, enfim, se for um hit, é aquilo. Daí resolve a questão da empresa. Resolve a empresa, a vida de todo mundo. E aí o party game é aquilo lá. Cara, quando vai muito bem, ele tá ali num range de, cara, um jogo intermediário de roguelike. Então a gente fala, bom, fazendo essa pesquisa, a gente fala, vamos continuar nesse segmento, buscando algumas melhorias, algumas diferenciações para fugir da mesmice que sempre tem, né? De novo, eu brinco que o case do Balatro, para mim, é excepcional. É um ótimo exemplo, Tu citaste, o Dandy Ace é o último projeto que vocês lançaram? Não, o último Mark, projeto foi o Mark, e foi muito legal, porque assim, eu brinco que a gente tentou sair um pouco do roguelike, e fomos para um jogo com mecânicas de Metroidvania, com combate de Souls-like, e adicionamos uma narrativa. Ou seja, a gente começou a pegar algumas coisinhas que a gente começou a garimpar lá atrás com o Dandy Ace, trouxemos pro Mark, só que o que a gente é mais forte é na parte de mecânicas. Sim. E a gente olhou e falou, bom, a gente tá indo pra um caminho que a gente acha que é extremamente, que na verdade a gente gosta muito como player, mas tinha pouca expertise na época. Sim. Então a gente falou, bom, é mais complicado fazer um jogo baseado em conteúdo do que baseado em mecânica. Então, de novo, aprendizagem. Perfeito. Quando a gente coloca personagens e quer fazer um roteiro onde tudo se entrelaça e dependendo da ação do jogador, isso vai afetar, cara... Explode em complexidade. Exatamente. E a gente falou, bom, se eu cortar o escopo aqui, o que acontece? Vai dar furo lá na frente. E a gente ficava muito amarrado. E a gente falou, bom, tudo bem, a gente desenhou esse escopo, como que a gente vai entregar isso? E aí foi uma luta de escopo, prazo, budget, tudo mais que a gente teve que fazer com o Mark para sair. Sim. Por conta disso também abriu algumas oportunidades para a gente explorar novos mercados, né? E o Mark, cara, foi pra gente um jogo que chamou muita atenção do mercado asiático. Interessante. Eu brinco que 70% da nossa wishlist base vem de lá. Interessante. Então, foi bom, legal. A gente conseguiu os olhos de um mercado que a gente não tinha tanta visão. Perfeito. Não, acho incrível. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo Mark. Acho que é uma história, é uma carreira de muito sucesso, a meu ver.
tu goste ou não, que eu diga isso, mas eu admiro muito toda a tua carreira, não à toa, a gente já conversou isso várias vezes, e não só eu admiro, como certamente quem tá assistindo também vai admirar, e quem quiser entrar em contato contigo, conversar contigo, trocar uma ideia, quiser entrar no mercado de jogos, em primeiro lugar, tem alguma dica pra quem tá entrando agora? Cara, acho que a dica é sempre começar a fazer algum jogo, né? Tenta fazer, vê se é isso mesmo que você quer. Porque é aquilo, muitas vezes você gosta de jogar. Gostar de jogar não necessariamente você gosta de fazer. Perfeito. Você vai sentar, falar, cara, como que é ter uma ideia de jogo? Como que eu coloco isso em prática? Hoje em dia você tem dezenas de milhares de tutoriais na internet. Então, você fala assim, quero fazer um jogo XPTO. E aí ele vai te dar um tutorial de como fazer um jogo XPTO, pelo menos a base. Sim. Modelos, a gente tem modelos infinitos de assets na internet que você pode comprar. Então isso é muito fácil também de você falar, cara, deixa eu prototipar alguma coisa aqui pra ver se realmente é isso que eu quero. Sim, sim. E, cara, minha dica é nunca tenta fazer um projeto AAA de cara. Essa é uma ótima dica sempre. Esse foi só um pedaço do episódio. Clica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.